Jesus. Vamos ficar de pé. Amém? Lembrando que essa campanha que nós iniciamos de quinta-feira aqui, vão ser 5 quinta-feiras. Amém? O título é A Fé que Move Montanhas. Faremos, amém, de tudo para entender o que Jesus quer dizer com isso. E essa campanha começa hoje. Quem estiver participando com ela, faça jejum, ore nesse dia, se disponha, se disponibilize para que Deus opere na tua vida, porque nós cremos numa fé que opera, não em homens que operam. Amém, cenáculo? Está com a Bíblia aí, meu irmão? Você está com a palavra de Deus? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí. Solta a espada nele aí. Vai, cenáculo. Seus irmãos em Cristo, escutem o barulho aqui nessa sede. Olha aí, ó. Glória a Jesus. Cenáculo, levanta essa espada para o céu, irmão. Nós não temos nenhuma vergonha da palavra do nosso Senhor. Pelo contrário, amém, nos sentimos honrados de estarmos debaixo da dispensação dela. Amém, Jesus, cenáculo. Meus amados, levanta a tua voz, começa a orar, toda a igreja orando pelo que Jesus vai falar. Meu Santo poderoso, meu Santo Salvador, nós te pedimos a tua graça, liberamos a tua misericórdia. Meu Santo Jesus, opera, Senhor, nos corações, opera, meu Santo, na vida de todos aqueles que vão receber a tua palavra. Meu Santo Jesus, manifesta o teu poder, meu Senhor, meu Salvador, por intermédio desta campanha que foi revelada pelo teu Espírito, pois sabemos, meu Santo Jesus, que por intermédio dela, o teu Evangelho quer curar, quer, Senhor, libertar e salvar o perdido. Meu Santo Senhor, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, prepara a tua igreja para o dia final. Rabassuri canto viostéria, pelo teu sangue queima a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria, quebra a impenitência, soberbo, o orgulho, quebra a incredulidade, meu Santo poderoso, pois cremos na tua palavra, cremos na tua revelação. Meu Santo Senhor, meu Santo Jesus, opera, visita cada alma, cada vida, Senhor. Põe um sinal de salvação nesta família, nesta casa, sobre aqueles que oram comigo agora, pelo poder do teu sangue, meu Santo Senhor. Nós te pedimos, meu Jesus, um coração crente, um coração fiel, um coração temente à tua palavra. Limparamos, meu Santo, pela igreja, pelo ministério, por aqueles, meu Santo poderoso, que estão buscando, Senhor Jesus, esta fé que move as montanhas. Meu Senhor, te pedimos a tua misericórdia, te pedimos, meu Santo, a tua revelação, a tua espada, a tua palavra sobre a tua igreja, pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é no teu sangue. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, cenáculo. Você está com o coração aberto aí, irmão? Está acordado aí, cenáculo? Vê se o teu irmão está acordado aí, porque o cara está roncando. Eu estou ouvindo daqui, pô. Quem sabe não foi ele roncando aí, que eu pensei que era o diabo que estava roncando. Olhou para ele, está acordado, hein? Está acordadinho, bonitinho, hein? Jesus, querido. Deus tem que operar um milagre mesmo na vida desse indivíduo, né? Está pálido, olha como ele está pálido. E o duro é o seguinte, irmão, só fica pálido quando Jesus vai falar. Amém? Tem uns que ficam meio nervoso, meio assim, que será que vai sair da boca de Jesus? Calma, filho, vai sair tudo aquilo que você precisa ouvir. Amém? Vamos abrir o texto de Mateus 17, 20. Os irmãos vão preparando aí a palavra, que é o texto-chave dessa campanha. Maranata aos nossos amados que estão pelo horadaverdade.com, participando deste culto ao vivo, dia 2/10 de 2014, diretamente da sede da Igreja Santa Fé, em São Paulo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que nos acompanham, que estão participando conosco dessa campanha, que Jesus fale muito com todos nós. Santa Fé, texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Possa se assentar. Deus abençoe todos vocês. Amém. Já vi muita gente, muito pregador, citar esse texto aqui, e me sinto desafiado aqui nessa noite, como nessa campanha,
trazer à tona o que Jesus na verdade quer falar, porque tanto o texto de Mateus 17, 20 que lemos, como também Marcos 11, 23, que é o mesmo tema do que Jesus está tratando aqui, a fé que opera milagres, o impossível. Já vi muitos pregadores deturpar o sentido daquilo que Jesus estava falando aqui, dando a entender o seguinte, que esse texto estava querendo dizer que tudo que nós determinarmos no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, que não é o que esse texto está querendo falar. Que o nome de Jesus é uma chave que você abre qualquer coisa como se partisse de uma autoridade, de um poder que Deus dá para o homem para ele fazer o que ele quer. Que é o que, na verdade, eles estão querendo dizer quando eles pregam sobre isso. Que a igreja é dotada de um poder espiritual, inclusive aqueles que estão em cima do púlpito, para sair por aí dizendo para o povo que as coisas vão acontecer como se eles tivessem essa autoridade, determinar a vontade da fé. Porque a questão aqui é a seguinte, o texto de Mateus 17, 20 fala de uma fé, e eu vou dizer para você qual a natureza dela, para nós podermos entender o significado desse texto aqui. Porque a Bíblia me diz o seguinte, em Gálatas 5, 22, e eu vou fazer aqui para você, inclusive também uma observação, que muitas Bíblias não colocam a palavra fé. Pode abrir, eu recomendo, e veja a tua Bíblia aí. Muitas Bíblias, por causa das rasuras que estão sendo cometidas por empresas satânicas que fabricam Bíblias, e eu me refiro à Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive, estão omitindo do texto palavras, quando não modificam o sentido. Mas aí, modificaram o sentido. Tiraram fé e colocaram fidelidade. Gálatas 5, 22. Quem está lendo na tua Bíblia fidelidade, levante a sua mão. 1, 2, 3. Um monte de gente aqui. Quem está enxergando fé na tua Bíblia? Levante a mão. Porque os irmãos que estão levantando a mão estão lendo a Bíblia que a Igreja Sinal com a Fé recomendou, que é o texto original traduzido literalmente. Irmãos, fé não é fidelidade. Por intermédio da fé eu posso falar muita coisa, não só a fidelidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a fé, a palavra, a expressão, tem que estar aí em Gálatas 5, 22. Se não tiver, faz uma anotação aí para você não esquecer. Porque a fé, trata-se, a palavra fé, nesse texto que Jesus está falando aqui, trata-se de uma virtude de Deus, uma qualidade de Deus. A fé que Jesus está colocando aí é para representar a vontade de Deus. Porque fé, essa palavra, fé, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, condiz com uma qualidade, uma força que somente Deus pode produzir. Somente Ele pode representar. Por isso a palavra de Deus trata como fruto do Espírito. Porque é a fé de Deus, não é a dos homens. Então muda completamente o sentido, porque quem não sabe disso, ele lê e ele entende que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque é uma fé pequena, eu vou poder, por intermédio dessa autoridade, dizer para os montes, saltem, saem fora do seu lugar. E não é o que Jesus está querendo dizer aí. Eu começo pela questão, tem sentido eu dizer aos montes, saiam do lugar? Não. Porque eu posso sair lá fora agora e fazer isso, e os montes vão continuar no mesmo lugar, porque não foi o que Jesus também quis dizer. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 7, a palavra monte representa uma expressão proverbial que significa fazer algo extremamente difícil
e impossível. Zacarias, ele menciona a mesma expressão que Jesus utilizou para representar algo que nós não temos condições para exercer, para produzir, para representar, diríamos assim. Então o que Jesus quer dizer? Que quando nós estamos debaixo da fé de Deus, debaixo da sua extrema vontade, as coisas impossíveis não vão nos impedir para realizar o que Ele quer, o que o texto está dizendo aí. Porque aquilo que for impossível, que quer dizer, aquilo que queira te impedir de você realizar vontade de Deus, Deus vai fazer de tudo para que isso não te impeça. Porque o texto quer dizer o seguinte: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, um pouco disso, da vontade de Deus, do querer dele, da força dele na tua vida, os montes, os impedimentos da vida não vão conseguir te impedir. Porque a vontade de Deus é maior e mais poderosa do que qualquer coisa nesse mundo que queira nos impedir. Aí eu posso dizer a você, o que pode nos impedir de fazer a vontade de Deus? Segundo esse texto aí, para quem tem a fé de Deus, a fé que procede dele, que está debaixo da sua vontade, nada é impossível para aquele que crê, que tenha fé. Melhor dizendo, para aquele que tenha fé. Então nós nunca vamos poder assumir uma natureza desse tipo, de que nós estamos dotados de poder, de uma autoridade sobrenatural, para sair por aí determinando que as coisas aconteçam como se Deus não tivesse vontade. Eu chamo a atenção de vocês aqui, tomem cuidado com isso. Porque os homens estão controlando uma expressão que não cabe a eles decidir. A fé é a vontade de Deus absoluta, irmãos. Essa expressão aprofunda o homem no conhecimento da vontade divina, da vontade de Cristo. Diz a palavra em Romanos 10, 17, que a fé é uma resposta. É uma resposta de Deus para aquele que ouve a palavra. A fé vem do ouvir da palavra de Deus. A fé que Jesus fala aqui é a fé da palavra de Deus. A fé da palavra de Deus, a palavra final. Então não é um produto que nós compramos, ou então recebemos por ordenança de mãos de homens. A fé é uma dádiva de Deus. A fé que Jesus está se referindo aqui é algo relacionado ao poder da realização, que só Ele pode decidir como as coisas vão acontecer, como elas serão executadas, como elas serão definidas na nossa vida, porque essa autoridade é dele, não é nossa. Então, para mim não ficar que nem um idiota dizendo aqui de cima do púlpito: recebe, toma, pega, leva. Então eu sou mais responsável com você aqui. Vamos consultar a vontade do Senhor, amados. Procurar saber o que Ele quer de nós. E se alguém de vocês aqui pensar: meu Deus, como é que eu vou realizar isso? Aí entra o poder dessa fé. Porque os montes não vão te impedir. Nem as coisas mais impossíveis dessa vida vão te impedir, quando você tiver por objetivo, por plano pessoal, fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Então nós não temos um problema com os montes. Nesse trecho, o nosso problema não é com os montes, de que eles saiam dos seus lugares e nos dê liberdade, que é mais ou menos isso. Nosso problema não é que as coisas se realizem, que elas sejam executadas.
Mas admitir que nós estamos submissos, que nós estamos sujeitos à vontade dele. Olha só como é que as coisas são interessantes, só nesse ponto aqui. O meu desafio não é dizer para os montes, saem daí. Porque se Deus quiser fazer e tiver propósito para isso, Ele vai fazer como fez com Israel no Mar Vermelho, que de lá para cá, mar nenhum se abriu mais. Isso não quer dizer nada para você? Porque não teve um propósito, porque se Ele precisar, ele pode abrir de novo. Então o meu desafio não é ver Deus tirar os montes da minha frente e me dar passagem livre. O meu desafio é admitir que eu estou sujeito à vontade dele. E a fé que move as montanhas é fazer a vontade dele. E se você tiver um pouquinho disso na tua vida, Deus vai ter razões para manifestar o seu poder no teu impossível. Manifestar o seu poder naquilo que você não consegue resolver. Daquilo que você não consegue realizar. Mas se nós não estivermos sujeitos a essa expressão chamada fé, que a Bíblia me convence, não pode ser produzida por ninguém, não sai do pensamento, não sai do coração de ninguém, ninguém nasce com isso, isso vem de Deus, isso é uma virtude dele, sai dele, ele dá para quem ele quer, ele faz como ele quer, enfim. Eu acho que é um dos maiores desafios nossos aqui. Não é testar se os montes vão andar hoje aqui, mas é saber se nós estamos prontos para receber essa fé e passarmos a viver como ela nos ensina. E darmos a Deus oportunidades de que Ele manifeste o seu poder, porque o povão que está aqui ouvindo essa palavra hoje não tem problema com a vontade dEle. Agora, onde entra a estupidez? Eu querer entrar hoje aqui e acreditar que o pastor que está lá na frente, movido do poder e da fé como muitos pensam, vai controlar essa vontade para sair dando bênção para todo mundo, como se Deus não tivesse o controle da vida de cada um. Que eu quero dizer o seguinte, porque tem alguns aqui que ele não aceita a tua forma de ser, de agir. E será que ele vai te dar alguma coisa hoje aqui? Então eu posso muito bem orar hoje aqui e o monte não sair. Eu posso muito bem orar aqui e Deus não operar no impossível da vida de cada um aqui. Por quê? Porque a vontade dele não me permitiu. Frustrou a minha fé? Não. Porque eu já estou informado que não é como eu quero, é como ele quer. Então como que nós determinamos essa campanha aqui? Essa campanha que está se iniciando nessa quinta-feira é para aqueles que queiram a fé de Deus. Aquela que nos dá a sua vontade revelada. E que Jesus prega aí. Se você tiver um pouquinho dela, pode ter certeza, quando você for fazer o que Deus te pediu, nem os montes vão te atrapalhar. É um momento que você está tendo para se perguntar: por que eu oro e não acontece, pastor? Por que eu peço e Deus não dá? São questionamentos que as pessoas fazem dentro da igreja. Por quê? Fui enganado, talvez, pelo pastor, que te vendeu a fé como um produto, não como uma virtude divina. Daí eu não tenho culpa, nem Deus também tem, ninguém tem culpa. Você que se otário, e está pagando agora. Pensando que Deus é cego, que ele nem enxergar nada do que você faz de errado, e sair por aí distribuindo bênçãos para o povo como se ele fosse Pai de Santo. E as coisas não são assim. Nós temos que entender. Nós precisamos compreender. E a coisa chega a ser emblemática. Ao ponto de Jesus dizer: então, é mais possível os montes hoje saírem andando pela vontade de Deus, do que alguns aqui aceitarem viver sujeitos à fé. Que eu quero que não aconteça na tua vida. O que eu desejo é que hoje esse impossível na tua vida aconteça.
que as coisas que estão te impedindo hoje aqui de se tornar um crente de verdade em Jesus, aconteça, que sejam removidas, destruídas, aniquiladas, porque esse é o monte que nós vamos querer ver hoje ele andar, sair correndo, dar acesso livre a muitos que estão aqui nessa noite. O diabo, a incredulidade, a dureza, a soberba, por parte de quem? Daqueles que querem ver Deus operar no impossível, mas não querem a fé dele. Querem uma autoridade, mas não querem ser governados pela fé. Querem um milagre, mas não querem servir o Senhor. É isso que nós estamos vendo acontecer lá fora. Então o Senhor não me deu uma palavra para dizer aos montes, saiam da minha frente. Ele me deu uma palavra para que eu atenda aquilo que ela me diz. E se os montes quiserem me atrapalhar, seja qual deles aí, se essas montanhas quiserem me impedir, aí o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Por quê? Por que vai? Porque você está debaixo de um propósito com Ele. Mas há uma parte interessante, amados irmãos, da palavra de Deus que eu também quero compartilhar com vocês aqui. Marcos 1,15, lê o texto para mim, por favor. Da mesma maneira que a palavra de Deus, ela se dedica em querer dizer a quem lê, que a fé, que a Bíblia coloca a expressão fé, que a palavra nos traz, tem uma natureza importantíssima, porque é divina, é uma virtude, é um fruto do Espírito, ou seja, é produzido por Deus, é dele, é a vontade dele, é o caráter dele, é o seu desígnio, é o seu propósito na vida do homem. Da mesma forma que a Bíblia tem a delicadeza e o objetivo de separar a fé de Deus, ela também está pronta para também dizer a fé dos homens. Essa parte humana, que também é importante naquilo que nós estamos ouvindo hoje aqui. Aquilo que te trouxe hoje a esse lugar. Que nós sabemos que nós não estamos aqui nessa noite, entendeu? Somente porque o Senhor nos moveu pelo nosso interior, pelo nosso coração. Não fomos trazidos somente porque Ele se compadeceu e foi misericordioso. Mas nós também estamos aqui controlados por uma parte nossa que também quer isso. Que quer que isso aconteça. Há na Bíblia Sagrada uma palavra crer. E se você estudar, ela não quer dizer fé. Porque fé é uma coisa absoluta, plena, gloriosa, sobrenatural, de Deus. Mas o crer, quando você vai lá na Bíblia estudar, você se depara com outro significado, a parte do homem. Marcos capítulo 1, versículo 15, lê o texto para mim. O que você entendeu do que Jesus falou, irmão? Ele sai para pregar o evangelho e diz aos homens, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. O que Jesus espera aí? A resposta dos homens, a chegada do reino diante deles, para que eles admitissem Jesus Cristo. Então eu vos digo, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. O que Jesus espera daqueles que Ele está mandando se arrepender? Uma resposta. Que tem um aspecto moral. Arrependimento. Mas que a palavra de Deus, ela é totalmente focada no sentido de querer dizer a quem Jesus está mandando se arrepender. Olha, Deus não vai produzir isso, é você que vai ter que buscar esse sentimento lá no profundo do teu coração, vai ter que ir lá nas entranhas da tua vida, lá no teu passado, lá nas coisas erradas que você cometeu, e trazer a Jesus, trazer a Ele esse propósito, uma resposta. Porque eis aí o reino de Deus, manifesta entre os homens, na semelhança de um homem,
mas sendo filho de Deus, para marcar a tua vida com a salvação, morrendo pelos teus pecados, para te redimir, para te transformar, libertar, a fim de que você seja salvo. E Ele aguarda de você uma resposta. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Posso ser bem claro com você aqui? Deus não vai representar essa fé. Você não concorda? Quem vai ter que produzir esse sentimento? Não vai ser aquele que morreu por nós. Nós vamos ter que ajuntar os destroços e chegar numa conclusão. Que nós precisamos nos arrepender. É necessário que o homem dê uma resposta, para que Deus também dê uma resposta a ele. É necessário que o homem, ele corresponda, ele se apresente, ele chegue na presença daquele que foi reconhecido, coroado e glorificado como sendo Salvador de todos. Ele me chamou e me convocou, e espera um parecer meu, e como a Bíblia diz sobre esse parecer, o crer. Você crê? Se arrependa. Você crê que Jesus Cristo pode te salvar, que Ele pode te libertar, que Ele pode fazer algo na tua vida? Então se arrependa. Mas se caso você não conseguir produzir esse sentimento na tua vida, não desanime. E lembre, Deus não vai poder produzir esse sentimento na tua vida. Porque a virtude dele é a fé. A nossa parte é o arrependimento. Deus espera uma resposta tua. Ele espera uma resposta de todos nós. A fé que move a montanha não se cumpre como promessa se os homens aqui nessa terra não derem uma resposta. Porque o crer não é fé. O crer é uma resposta. A fé, uma compensação de Deus para quem dá a resposta. Há um outro texto que o pastor eu também quero compartilhar com os irmãos. Marcos 6, versículo 5, versículo 6. A igreja vai ler para mim em nome de Jesus. Pode ler, cenáculo. Está muito baixo aí, irmão. Pode ler alto. O que Jesus teve com o problema aí? Olha, acabou de dizer o seguinte, olha, a fé move montanhas. Mas aí no texto de Marcos 6, versículo 5 e versículo 6, até o Senhor se viu com dificuldade de operar sobre aqueles que não tinham uma resposta. E que resposta, pastor? Digo para você qual. Eles o tinham como homem. O grande problema do crer é este, que ele não tem só um desafio moral de fazer o homem se arrepender diante de Jesus. Ele também tem um desafio consciente, intelectual, consciente meu, de dizer, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o enviado de Deus, que veio para nos salvar e dar a sua vida pelos pecadores. Que nesse caso aí, Jesus não pode fazer um milagre, se fez foi pouco, e fez questão do narrador dizer, não fez porque os homens não sabiam dizer, como a Escritura manda, quem era Jesus. Como Deus quer, eles não sabiam falar. Então Jesus ele se viu impossibilitado no meio deles. Olha, o próprio Filho de Deus tendo dificuldade de operar no meio de quem não cria nele, você imagina o pastor aqui, o que vai acontecer, né? Se o próprio Filho de Deus teve limitações para operar onde não havia crença nele, você imagina nós aqui nessa noite, amado irmão.
Mas pastor, por que então? Deus não é poderoso para mover o que Ele quer, mas Ele não é usurpador da tua opinião nem da tua decisão. Então por isso a Bíblia fez questão de deixar claro, a fé é uma qualidade de Deus, mas o crer é teu. Se você se arrepender é porque você crê em Jesus. Se você recebeu alguma graça dele, se ele se manifestar sobre a sua vida, é porque você tem a tua parcela, você tem a tua parte. E Deus quer isso de nós. Ele exige isso do homem. Há inúmeros exemplos, como João 8, versículo 23 e 24, que eu quero que a igreja abra também. João 8, 23 e 24. Que Jesus chegando diante daqueles que eram incrédulos, que o tinham por filho de Maria, filho de José, filho de um carpinteiro, coisa humana, não coisa divina. O que Jesus fala para esses homens? Que aquele que veio de cima é maior do que todos. E se vocês não crerem em mim, vocês vão ficar mortos nos vossos pecados. Lê o texto aí, irmão. Então, como todo mundo pode perceber, não faltava fé, faltava a crença. Vocês vão ficar mortos no pecado de vocês porque vocês não creem que eu sou de cima. Vocês querem tornar coisa humana aquilo que é coisa de Deus. Por quê? Porque a visão bíblica é que Jesus é o verbo de Deus encarnado, ou seja, Ele é o Filho de Deus que se fez homem. O que a Virgem despojou é de Deus, não é dos homens. O problema desses homens aí é que eles não assumiam o caráter messiânico de Jesus. E pelo fato deles não assumirem, eles estavam mortos ali. E não iam receber nada de Jesus. Por quê? Porque Deus não ia descer da terra para cumprir um papel que é meu e teu. De buscarmos essa confiança de Jesus, em Jesus, de dizer que Ele é quem diz ser. Isso é um papel nosso, não é um papel de Deus. A fé Ele pode te dar, mas a crença você vai ter que buscar. A fé, que é a vontade de Deus, pode mover do lugar tudo que te impede. Pode fazer coisas que nós não seremos capazes de realizar por si mesmo. Mas em compensação, tem algo na fé que você vai ter que produzir. A tua parte de se arrepender e de dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador sem pecado. Você não teve condições para chegar nessa crença, então muito mais ainda para chegar na fé de Deus, querido. Então é mais possível os montes saírem do lugar para o que Deus quer, do que alguma coisa de Deus acontecer na vida desse povo que não é crente em Jesus. Essa é a visão bíblica. O impossível pode acontecer se Deus quiser fazer. Ele não precisa de homens para fazer o que Ele quer fazer. Mas vai ser impossível Deus fazer algo na vida de alguém hoje aqui, ou dessa humanidade em si, se Jesus não enxergar uma coisa que Ele precisa para poder fazer o quê? A sua obra. Ele precisa saber se você é crente nele. Se aí dentro do teu coração há uma convicção, uma certeza direcionada ao que a Bíblia fala dele. João 7,38. Aquele que crê, crê como as Escrituras pedem. Ele crê em Jesus como a Bíblia manda. Porque essa é a nossa parte. Produzir essa crença é nossa parte. Nós estamos aqui para desafiar as nossas intenções, o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso coração, seja como for. E dar a Deus esse ponto de partida, que sem isso Deus não opera, Deus não faz nada. Não porque Ele não pode fazer, porque Ele não usurpa de ninguém aqui o direito da escolha, a decisão própria. Ele não veio furtar de ninguém.
Então por isso que muita gente está ao léu. Por isso que muita gente está abandonada. Por isso que muitas pessoas estão frustradas com a fé. Por isso que muitas pessoas estão aí no mundo descrentes completamente de Deus. Porque infelizmente elas não entenderam, elas não chegaram no entendimento. De que da mesma forma que o Senhor precisou dar um passo para tornar essa salvação possível para nós, nós também teremos que dar um ou muitos por Ele. E é isso que o povão não está querendo, amado. Eles querem chegar aqui, receber a bênção e ir embora para casa. A igreja usa eles e eles usam a igreja. E todos são enganados. Porque Deus não permite que ninguém controle a fé. E Ele exige do homem a crença. A doutrina cristã determina o aspecto moral, o arrependimento. E o aspecto da tua consciência, que é a crença em Jesus, andam juntos. Se você não produzir isso no teu coração, se você não for em busca dessa confiança de que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, de que Ele veio por você, de que Ele morreu por você, de que você precisa se arrepender, trabalhar isso dentro de você. Se você não lutar por isso, muito mais ainda, Deus dará a fé dele para você. Porque o propósito é esse. Vivemos uma plenitude com Ele do pensamento, mas não chegaremos a esse nível se não dermos um passo inicial com Jesus aqui, de termos certeza que é Ele e que precisamos se arrepender. E é isso que as pessoas na verdade estão se recusando nesse momento. O crer. Não é a fé. Irmão, tenha fé, irmão. Ninguém pode ter. Deus dá. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, não. Não, irmão, vamos crer. Porque essa parte é nossa. Lá no texto de João 16:9, diz a palavra o quê? Que a ausência da crença em Jesus é o princípio da condenação do mundo, irmão. Lê o texto bem alto aí para ver se as tuas ideias esclarecem aí. Vai, cenáculo. João 16:9. Pode ler bem alto. Do pecado porque não crê em mim. Fala. Do pecado porque não crê em mim. Fala de novo. Do pecado porque não crê em mim. Do pecado porque não crê em mim. Qual o pecado que Jesus está tratando aí? A falta da crença nele. Isso não quer dizer nada para você? Ué, a ideia que todo mundo tem aqui é essa. Não é Deus que opera a fé, pastor? Deus opera a fé, mas quem opera a crença aí somos nós. Quem crê, ele joga o crente num nível de fé absoluto. Mas quem não crê, nem a semente de mostarda ele tem da fé, tá? Porque o princípio da condenação desse mundo não é porque eles pecam, matam, prostituem, roubam, é o fato deles não crerem em Jesus que eles são condenados. Quem não crê nele não tem nada. Quem não se arrepende não tem nada aqui. Então não adianta eu chegar aqui, olha, eu profetizo, eu determino, eu vou declarar isso e vai acontecer. Vai ficar que nem trouxa. E a montanha vai ficar parada lá na tua frente lá. Já tentou andar sobre as águas? Pedro andou. Alguém já tentou andar aqui? Aí você fala, não pastor, não tentei porque se eu for tentar eu vou cair. Eu digo para você que se eu tentar também eu vou cair. Mas não é porque eu não tenho a fé de Deus, a fé do Evangelho. É porque não tem propósito para mim fazer isso. Tem um propósito? Eu andar sobre as águas? Não tem. Então por isso que Deus não vai fazer. Mas se caso precisar um dia de que você ande para cumprir o que Ele quer, pode ter certeza que você vai andar. É que nem Felipe, tinha propósito ele ser transladado? Tinha. Jesus entendeu
entendeu que ele precisava ser transladado. Pergunta se eu já fui transladado. Nunca. Por que, pastor? O senhor é um homem sem fé. Não. Não é só por isso. É porque eu tenho carro. É só por isso. Felipe não tinha gasolina. Mas tem. Então vamos tomar vergonha na cara que não tem propósito nenhum ninguém sair daqui. De uma daqui para ir lá para o Jabaquara numa fração de segundo. Não, mas espera aí. Entendeu? Deus opera. Ele é poderoso, mas tudo tem um propósito, porque nós estamos limitados à vontade dele. As coisas andam como ele quer, acontecem como ele quer. E se as montanhas nos atrapalharem para fazer a obra dele, o impossível vai acontecer. Mas não é do que Deus pode fazer que nós estamos ouvindo Jesus falar aqui, mas é do que ele não pode fazer em você que você precisa se posicionar. Que é onde Deus não pode fazer nada. Enquanto nós estamos aqui pensando, mas será que Jesus é? Mas será que ele é isso mesmo? Hoje mesmo eu peguei uma matéria de um estudioso dizendo o seguinte, que Jesus é um mito. Olha, irmãos, 2000 anos se passaram, pelo amor de Deus, com tanta prova arqueológica, testemunhal, verídica, e os caras ainda ficam batendo na tecla ali, entendeu? Na questão de que Jesus não foi citado, e ele é um mito. Veja bem, o desvio desse camarada e de todos os outros que ouvem ele dizer, que escutam, acatam a ideia dele, de que Jesus é uma criação, de que os discípulos elaboraram esse nome para dar uma religião para o mundo. Veja bem, a Bíblia entende como sendo o princípio da condenação deles. Porque o anjo não vai descer lá no céu para comprovar que Jesus é Salvador. Deus não vai mandar um sinal, como os judeus pediram, dá-nos um sinal, se o Senhor realmente é quem diz ser, porque se esse sinal vier, nós vamos te seguir. Rapaz, mais sinal do que ele fez, mais milagres do que ele operou, e os caras não queriam pedir mais para ele. O que Jesus disse? O único sinal que será dado a vocês é o Cristo crucificado, e pregando para os espíritos que estavam em prisão, cumprindo a salvação. É o único sinal que será dado a vocês, e a essa geração. Então vocês entram aqui pedindo um sinal para Deus, por quê? Se as montanhas andarem, você não se converter? Jesus já falou para o rico que estava lá no inferno, por intermédio de Abraão, da parábola, quando ele disse para Abraão, olha, manda um morto ressuscitar, ir lá para a minha casa, pregar para a minha família, para eles não virem para o inferno onde eu estou. Daí... Abraão disse assim para o rico que estava queimando no fogo do inferno, porque não quis se salvar na hora que Deus pediu. Meu amigo, se eles não escutam os profetas, muito mais ainda vão ouvir esse evangelho da boca de um morto que ressuscitou. O fato não é que falta sinal. O fato é que eles não querem se arrepender. E não querem encontrar motivos em Jesus para se humilhar. Então eles ficam com essa brincadeirinha de ficar questionando quem é ele, será que ele é santo, será que ele não pecou, será que ele é isso, será que ele é aquilo? E Deus não vai trabalhar nesse povão aí. Vão deixar eles à míngua. Sabe qual é a prova que eu te dou? Que Jesus não fez nada por quem não creu, só fez por quem creu. Olha o que a Bíblia fala, João 3,16, aquele que crê nele será salvo. Versículo 18, aquele que não crê já está condenado. Quem testifica diz amém. Aquele que crê, Marcos 16, será batizado. Mateus 6,30, pode ser pequena essa fé. Mateus 15, 28, como pode ser grande essa fé humana. Mas nós temos que crer como a Escritura manda nós cremos, porque aquele que crer que Ele é o Messias, o enviado de Deus, o Santo de Deus que morreu por nós, e se arrepender, nós seremos salvos, porque essa crença abre porta com Deus. Essa crença abre as portas da dispensação da fé verdadeira. É aí que está o mistério. Você crê em Jesus,
Deus te dá fé. Você crê nele, Deus te dá fé. Você não crê, você está condenado, cortado, você está morto. E nem igreja, nem pastor nenhuma nessa terra vai conseguir te salvar. Nem com oração em cima da cabeça, olho na testa, olho no sovaco, entendeu? Não adianta. Você vai ficar de porta em porta, igreja em igreja, obstruído, impedido, porque aquilo que Deus mandou você produzir, aquilo que Ele te pediu para você se posicionar, você vem negando ao longo desses anos, e mascarando tudo isso que eu estou pregando hoje aqui, a parte que você não quer fazer, mascarando com santarrãos, que querem assumir a fé do próximo, que querem representar a multidão, como se fossem deuses humanos, ao ponto de dizer em cima do púlpito, se vocês não tiverem fé, eu tenho. Quem é esse cara, rapaz, para ter fé pelos outros? Comedor de arroz e feijão, para não falar outra coisa. Toma uns goró antes de pregar. Prega parecendo um bêbado. Fala frases sem conexão nenhuma. Eu já vi esse cara com um jeito de bêbado em cima do púlpito. Daí o comedor de arroz e feijão lá, que sai pegando o dinheiro de todo mundo, chega pro povão. Você tem fé? Não, não tem, mas eu tenho, vem cá. Ah, rapaz, sai capeta, Satanás, não é o que a Bíblia está pregando, não. A fé é de Deus, não é dos homens, Ele dá para quem Ele quer. A parte do homem eu estou pregando aqui, é o arrependimento. É você olhar para Jesus como Deus quer, é vê-lo como Deus vê, é admitir quem Ele é. Pastor, eu não consigo então, filho, você não tem nada. Então essa é a campanha, não é mover a montanha. A campanha é você se tornar um crente em Jesus. A campanha que esta igreja está movida hoje a representar diante do Evangelho é chegarmos na conclusão, na admissão de que só Jesus salva, de que só Ele liberta, só Ele pode fazer uma obra de Deus gloriosa na nossa vida. E para isso precisamos nos arrepender, precisamos chegar na conclusão se nós queremos Ele ou não. Olha, filha, uma fé que move a montanha é minha, Deus falando. Mas a fé que salva é tua. A fé que move as montanhas deixa por minha conta. Mas a fé que salva, ela é pessoal. Assim como o homem pecou por escolha própria, assim todos nos salvamos também por eleição própria. E nós temos que determinar que isso tem que acontecer. Se não acontecer, então vamos parar de jogar pesado com Deus e sujo com Ele, de querer botar na conta dele as coisas erradas que estão acontecendo na nossa vida e nesse mundo aqui, caramba. Porque é o que o povão está fazendo, está questionando o amor de Deus, está questionando a fidelidade dele, a fidelidade da palavra, porque as coisas não estão dando certo, ele busca, não acontece nada, porque você não quer o esclarecimento, filho. E nós não podemos resolver a tua situação enquanto você não se tornar um crente em Jesus. Se o cara não é um crente em Jesus, eu não batizo. Se ele não é uma pessoa convicta acerca do caráter messiânico de Jesus, ser a sua natureza, sua identidade divina, impecável, santa, se ele não tiver convicções disso, eu não posso batizar ele. Por quê? Porque para a gente chegar aqui em cima de um púlpito aqui para pregar como eu estou pregando para você, isso não vem de um dia para a noite não, irmão. Não é uma parada que eu recebi de iluminação, entendeu? Em uma hora, aquela transferência de dados que você faz no teu computador. A gente sofre para entender esse livro. Mastiga para entender esse livro. E há duas expressões do Evangelho. E a mais falada é o crer, não é a fé. A palavra que mais aparece no Evangelho é o crer, não é a fé. Porque para Jesus poder ser alguma coisa nesse povão que entrou hoje aqui, vai ter que ter a fé do homem também. Por mais que pequena, ele vai ter que produzir essa parte humana
nessa experiência que ele quer com Jesus, de não ter dúvidas acerca de quem é ele e do que ele pede. Você precisa disso hoje aqui. Você está todo dividido, subtraído. Uma parte tua está aqui hoje, outra parte sabe Deus aonde está. Aí eu não vou na igreja porque Deus não opera, eu não vou na igreja porque isso, eu não vou na igreja porque aquilo. Estou desistindo, hein? Estou largando, hein? Joga na conta de Deus. Fogo do inferno é pouco para você. Um pai que dá um filho pela tua salvação, ele vai te negar um pão que você pede? Um pai que dá um filho na cruz pela salvação de gente que não presta, que somos nós, ele vai te negar alguma coisa quando você pedir? De maneira nenhuma. Só que tem esse mistério, essa ponte interligando o homem e a salvação cristã, que para poder acontecer alguma coisa de Deus no homem, alguns esclarecimentos vão ter que ser feitos e confirmados aqui dentro dos corações. O que você pensa de Jesus? O que Jesus é para você? O que você pode falar dele? Você deu pai para ele, mãe para ele? O que você fez de Jesus? Fez ele deitar com Madalena? O que você anda fazendo com Jesus na tua cabeça? Pois é, essa salada aí, ó, está te matando com Deus. E se nós dissermos, Senhor, soluciona isso na minha cabeça, o céu vai dizer, não, Nanina, não. Soluciona não, essa parte aí é tua. Olha lá para a cruz, veja nas mãos e nos pés dele os cravos, os furos que foram feitos por causa do teu pecado. Trabalhe isso na tua mente. O que seria um próprio Deus morrer por gente que não presta, se doar por pessoas que não merecem, sofrer como ele sofreu, para hoje estar sendo questionado e muitos ainda não estarem certos dele. Trabalha isso. Não é, o impedimento aqui não é se Jesus existe, o impedimento aqui é esse: será que eu mereço ele? Que eu acho que era a melhor coisa que você tinha que perguntar para você aqui. Tenha fé, igreja, isso não existe, tá? Quando o movimento apostólico prega sobre fé, eles já entram na fé como um fruto do Espírito, presente na vida do crente, pela presença de Jesus. É um alto nível de gente convertida, de gente compromissada, de gente crente, de gente batizada. Uma coisa que não pode acontecer com gente comum. Só vai acontecer se a fé pessoal for ofertada nesse altar hoje aqui. A começar pelo princípio moral, das pessoas não quererem se arrepender. Rapaz, isso é um chute na cruz. Você quer ver Jesus ficar triste? É ter pessoas dentro da igreja dele aqui pensando se elas vão se arrepender hoje e questionando: será que eu tenho pecado para me arrepender hoje aqui? Eu tenho pregado, eu tenho sentido a frieza do povo, eu tenho sentido a frieza das pessoas. Elas não estão querendo sentir tristeza pelo que elas fazem, sentir tristeza pelo que elas andam fazendo, pelo que elas são. É como se elas entrassem aqui, entendeu? Para Deus ser o serviçal delas, para colocarem elas lá numa autoestima de alto nível, para se sentirem valorizadas, amadas, queridas, cheias de futuro, de sorte, de bênçãos, de conquistas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fé não se manipula e não aceita ser manipulada por ninguém. O dia que eu servi um Deus que eu tenho que dizer para ele como ele deve administrar a salvação, ele não é Deus. Então eu não caio na estupidez de achar que eu vou sair por aí falando em nome de Jesus e as coisas vão acontecer, porque eu não sirvo um Jesus retardado, míope, cego. Ele não é um amuleto de sorte, como muitos tratam na religião. Ele é vivo, ele é pessoa, ele é carne, ele tem vontades, ele tem glória, ele tem honra, ele tem caráter. E você acha que ele vai vender tudo isso para fazer gente feliz hoje aqui? Não. Como que Jesus despedia as pessoas que recebiam bênção dele? Como que Jesus despedia aqueles que eram agraciados por ele? Olha o que o Evangelho faz questão de falar. Mateus 9:22, Jesus diz àquele que ele curou: vai, a tua fé te salvou. Meu santo Jesus,
A tua fé te salvou. Mas de que fé Jesus está falando? A de Deus ou dos homens? A dos homens. Vai porque você creu em mim. Vai porque você creu em mim. Sai cheio da bênção aqui hoje porque você creu em mim. Vai estudar o Evangelho para você ver. Mas quem creu em Jesus, Deus deu uma vitamina para ele? Não deu vitamina nenhuma não. Jesus passou lá. Ele ouviu falar de Jesus. A primeira oportunidade que ele teve, ele foi, se jogou nos pés de Cristo e fez o que ele tinha que fazer. Deu a quem merece a honra e a glória. E se colocou no lugar de miserável e se humilhou diante dele. Mateus 9:29 diz: Jesus fala para quem ele restaurou: vai acontecer conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé. Olha isso aí. Conforme a vossa fé. Na medida que você crê, na medida que você admitir, na medida daquilo que você confiar em mim, vai acontecer. Porque essa parte Deus não vai cumprir por nós. Nós vamos ter que ser corajosos de dizer: essa parte é minha. Eu quero ter o gosto hoje aqui de dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador da minha vida. E eu não faço com a cabeça cheia de êxtase, não estou drogado, não estou embriagado, não estou manipulado, não estou influenciado, não estou com uma arma na cabeça, estou fazendo isso porque eu quero. O Espírito Santo colaborou, mas eu quero! Não estou pressionado para fazer o que eu vou fazer hoje aqui, eu vou fazer porque eu creio, vou fazer porque eu quero. Jesus faz questão de deixar claro aonde está o papel da fé dos homens. Crer nele, como as Escrituras mandam. É o princípio da fé absoluta de Deus. É onde ela nasce, é onde ela se transfere, é onde ela é dispensada sobre nós. Quando cremos em Jesus, temos a fé de Deus. Quando não cremos nele, não temos nada dele. Texto de Lucas 8:25, Jesus ele diz o seguinte: aonde está a vossa fé? Olha para o teu irmão, diz para o lado aí. Fala para o lado dele aí, ó. Diz aí, onde está a tua fé? Olha aí, né? Deixa eu ver. Deixa eu achar ela. Não sei, é a palavra? É a Bíblia? Onde está minha fé? O que esse pastor está falando agora aí? Por onde foi parar esse Jesus que você tem ouvido aí? Cadê ele? O que você pensa dele? O que você pode me falar dele? O que você sente por ele? Já se arrependeu? Já se converteu? Tem a crença em Jesus? Aonde está a vossa fé? E a coisa chega a ser tão clara que Jesus diz que nos últimos tempos ele põe em questionamento. Lucas 18:8. Achará fé na terra? De que fé que ele está falando? Dê o texto para o pastor. É o último texto que eu vou ler com vocês aqui. Lê bem alto. Pode ler sem medo. Se eu não estou com medo de ler a Bíblia, pelo amor de Deus, filho, vai dar choque elétrico em você? Lê em voz alta. Pode falar alto. Aqui pode. Vai. Amém. Então o que Jesus está colocando em dúvida não é a fé de Deus, é a crença dos homens nele. Quando ele chegar aqui na terra, ele vai encontrar a crença nele. Eu já posso antecipar já essa resposta. Não. Nova era quer dizer o que para você? Sai Jesus, entra outro mundo. Nova era quer dizer o que para você? Chega de cristianismo. 2000 anos já basta, vamos começar um outro mundo. Nós estamos vivendo a época da descrença. Da total descrença de Jesus. Eu não estou te falando. Não tem mais fé. Não é a fé de Deus, é a convicção de que Jesus é quem diz ser. Não tem mais arrependimento e vontade de arrependimento nos corações. Não tem mais a parte humana que Deus requer para o homem ser salvo. E como se a palavra de Deus dissesse, por intermédio do texto que eu li com você. Então o problema não é as montanhas, pastor.
Não, porque se Deus quiser fazer o impossível, fazer as montanhas correrem, fugirem de você, para você fazer a vontade dEle, pode ter certeza, se Ele tiver um propósito, Ele vai fazer você andar sobre as águas, vai fazer você passar pelo mar, Ele vai fazer o sobrenatural sobre o impossível. Mas a única coisa que é impossível para Ele, não é as montanhas. O impossível para Ele é remover desse teu coração a incredulidade e o pecado que você não quer se consertar. Porque esse trabalho não vai ser Ele que vai fazer, vai ser você. Vamos ser nós. Por isso que a Bíblia define a fé de Deus e a fé dos homens. Elas andam juntas, mas são cumpridas por pessoas diferentes. Deus não quer assumir a decisão de ninguém. E muito mais pedir que alguém represente a tua fé. Não cometa essa atrocidade com a Bíblia Sagrada. Pelo amor de Deus. Eu estou dormindo, o cara está orando por mim lá no monte. Grande porcaria. Aliás, eu preciso da oração dos meus irmãos, mas a oração da igreja não funciona na minha vida. Se eu não estiver debaixo da vontade do Senhor, eu já sei. Irmãos, orem por mim. Isso é coisa de gente vagabunda, que não quer trabalhar na fé. Os irmãos das 6 horas, você conhece? 6 horas, 6 horas, né? 6 horas por mim, porque o camarada é frouxo, é safado, ele não quer cumprir a parte dele, então ele fica naquele respaldo humano, institucional, psiquiátrico, psicológico. Ô pastor, ora por mim, pastor. Já não passou a fase? Você já deixou de ser beberzão faz tempo. Você já é macaco velho já. Ele já vem, pastor, ora por mim, sabendo que ele veio para arrancar uma bênção. Ele nem merece, não fez nada por aquilo, não se consagrou, mas quer que o pastor ore achando que se o pastor pedir, Deus vai atender. Olha, aí entra a questão. Quando você orar, vai debaixo da fé, querido. Mas dessa fé que eu estou te pregando, sabendo que você está debaixo da vontade de Deus, e que a crença em Jesus está no teu coração. É o combustível que Deus precisa para poder fazer essa igreja aqui passar pelos montes nessa campanha. Fazer essa campanha, fazer os montes se moverem. Esses demônios, esses capetas, essas ordens satânicas que estão querendo impedir esse povão de servir a Jesus, eles precisam saber. Aliás, essa crença o diabo tem. Se tem uma coisa que o diabo não tem dúvida, quem é Jesus. É capaz de ele dizer aqui nessa noite, eu conheço Jesus, mas você eu não conheço não. Diz a palavra que quando fala de Deus, ele até estremece. E se tem um bicho crente, é o diabo. Só não vai para o céu. Porque o cara não quer se arrepender e se converter. Ele e as legiões dele. Esse é o problema dele. Eu vou fazer o que? Mas crente ele é. Ninguém falou de Jesus como ele. Se vocês leem o Evangelho, vocês vão saber. Alguns pensavam, será que ele é o Filho de Deus? O diabo já chegou e já falou, Filho de Deus. Filho do Altíssimo. Não teve cara que mais respeitou Jesus do que o diabo. Mas aí é que está. Mesmo ele tendo a crença, ele não tem a fé de Deus. Porque ele crê em Jesus de uma maneira diferente do que a Bíblia pede para crer. Porque ele crê para não se arrepender. Nós cremos para nos arrependermos. Vai superar isso? As montanhas não vão te impedir. Se Deus quiser cumprir a vontade dele, o impossível não vai ser problema aqui. Que nós temos muitos problemas característicos. Nós estamos dopados de problemas que nós não conseguimos resolver. É que nem Davi ou Golias. Não olha para o Golias. Não olha para o tamanho, para a dinâmica do problema que você vai ter que enfrentar. Procura saber se você está levando as pedras, o alforje, o coração, a confiança.
que você tem em Deus, porque são as armas que você vai usar. Deus vai derrubar, mas o primeiro passo é teu. Deus não opera se você não der esse passo. É mais possível as montanhas saírem andando do que Deus querer cumprir o papel do homem aqui. Ele não salva quem não crê. Ele não abençoa em quem não tem a crença em Jesus. Estão mortos, estão cortados. A não ser que eles façam alguma coisa para mudar isso hoje aqui. Agora é você. O que você vai fazer hoje aqui? Vai dar uma resposta para Deus ou não? E quando você der, faça de coração. Porque se você convencer Jesus de que você é crente nele, e tem arrependimento aí dentro aí, se forma um caminho para que Deus opere na tua vida. Sem isso você não pode ir nada aqui. Nem o pastor pode te ajudar. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.